Fala pessoal, eu sou Diogo Bogeia, você está no canal Oficina de Filosofia, que é parte do projeto Oficina de Filosofia. A gente tem aqui o canal com mais de 100 vídeos, com várias playlists legais para vocês, playlists de ética, de política, de psicanálise. Então se você está gostando aqui do canal, se inscreve, compartilha com seus amigos aquilo que você gostar mais, deixa aqui seu gostei, seu like. E hoje a gente vai dar sequência à série O Desejo para Além dos Binarismos, uma série que eu venho fazendo aqui no canal e já fiz um vídeo introdutório sobre a questão do desejo para além dos binarismos, recuperando lá o discurso da Diotima de Mantineia no O Banquete do Platão. Já fiz o desejo para além de vida e morte, recuperando Freud, o além do princípio do prazer. E já fiz para além de altruísmo e egoísmo, o desejo para além de altruísmo e egoísmo. Hoje eu vou entrar numa questão fascinante, fica comigo até o final que você vai ver muita coisa bacana, que é o desejo para além de realidade e ficção. O que é realidade? Essa foi a primeira questão filosófica que realmente me encantou. Me encantou porque tem a ver com a minha própria vida. Eu vim de um percurso de vida que na adolescência eu passei por muitas dificuldades psíquicas, lutei com muitas dificuldades psíquicas. E o que são dificuldades psíquicas? Ou sempre faz parte de dificuldades psíquicas uma certa dificuldade de traçar uma fronteira clara entre o que é realidade e o que é ficção. Você sofre de coisas fictícias que sua mente te diz que são reais e muitas coisas que te apresentam como reais você sente como fictícias. Então, quando eu entrei em contato com a filosofia lá na UERJ de São Gonçalo, o primeiro filósofo que eu me apaixonei foi o David Hume. E justamente porque o Hume diz que nós não temos, simplesmente não temos, uma maneira clara de traçar uma fronteira clara entre realidade e ficção. Ele diz: realidade é tudo que a gente percebe com os nossos sentidos. Eu agora posso ver que é real esse celular com essa câmera que está aqui diante de mim, esse ring light que está diante de mim, essas palavras que eu estou falando, tudo isso tem um peso de realidade para mim porque eu estou experimentando com os meus sentidos. Você agora está vendo esse vídeo com seus olhos, está ouvindo minhas palavras com seus ouvidos. Isso tem um peso de realidade. Mas, porém, ele diz, não é claro para a gente, de maneira completa e total, o que é realidade e o que é ficção. Ele diz porque há muitos fatores que fazem a gente tomar ficções como se fossem realidades. Primeiro tem uma coisa que é a imaginação, uma capacidade da mente de associar essas impressões dos sentidos, formando entidades fictícias, formando concepções fictícias das coisas que acabam aparecendo para nós como se fossem realidade. Depois ele diz, tem o sono, quando a gente sonha, a gente acha que está vivendo uma coisa muito real, porém a gente acorda e vê, caramba, era só um sonho, era só uma produção fictícia da minha fantasia. Tem a febre, num delírio febril, quando a gente tem uma febre alta, a gente pode tomar ficções como se fossem realidades. Tem a loucura, ele diz, né? O sono, a febre, a loucura, são situações especiais que fazem a gente tomar fantasias como se fossem ficções. Porém, ele não para por aí. Se ele parasse por aí, seria uma visão tradicional. Ah, tem o sonho, tem a loucura, tem a febre e tem a realidade do outro lado. Mas ele diz, não, existem outros mecanismos que fazem a gente tomar ficções como se fossem realidades que não são nada extraordinários, como o sono, a febre e a loucura. Eles, por exemplo, a crença. Crença é uma espécie de mecanismo mental que reveste uma ideia qualquer com o peso de realidade, mesmo ela sendo fictícia. E quando comparece crença em qualquer tipo de ideia, a gente toma ela como se fosse uma realidade. E como é que se constrói a crença, diz Hume? Principalmente através do hábito. O hábito de repetição, de vivência e de repetição mental de um certo tipo de situação, de um certo tipo de ideia, acaba criando para nós uma crença. E a gente projeta a nossa crença para o passado e para o futuro, criando explicações imaginárias para trás e criando futuros imaginários para frente. Daí aquela famosa frase dele, a gente não sabe se o sol vai nascer amanhã. A gente só tem um hábito muito forte, construído pela experiência, de que todo dia até aqui o sol tem nascido, se é que a gente pode descrever assim, porque a gente sabe que não é exatamente que o sol nasce, é a Terra no seu movimento de rotação e translação que vai gerando para nós essa ideia de que o sol está nascendo todos os dias.
Então tudo aquilo que comparece crença vira para nós realidade. E aí, a partir daí, eu fiquei tão tocado com esse negócio, mexeu tanto comigo, porque assim, o que é que a gente chama de realidade que não é simplesmente uma ideia acrescida de crença, acrescida de força e vivacidade, como diz o Hume, pela crença? O que é uma realidade real? O que é uma realidade pura, que independe desse investimento de crença que acresce essa ideia de força e vivacidade e faz com que a gente tome uma ficção, uma fantasia como uma realidade? Isso tomou a minha mente, assim, eu fiquei encantado com essa questão, até hoje sou encantado com essa questão. Hoje eu tendo a ver essa questão pelo lado justamente, aí entrando na nossa série, voltando à nossa série, pelo lado do desejo. Se nós somos seres desejantes, se no nível mais fundamental da nossa mente o que há, o que nos move, o que nos comove é desejo, o que o desejo quer? O que é um desejo? É um movimento que busca sua própria satisfação. Ele busca algo que ele, portanto, não tem. O desejo não é a própria satisfação do desejo. O desejo é um movimento que busca satisfação. Se ele busca satisfação, e se ele é movimento de busca de satisfação, o desejo está sempre buscando algo que não está presente, algo que não está dado, algo que não está em posse dele. E como é que se busca algo que não está dado para nós? Como é que se busca algo que ainda não temos, senão pela fantasia? Logo, o desejo traz embutido nele a fantasia. Todo desejo traz embutido em si a fantasia da sua própria satisfação. Logo, uma máquina desejante, como o nosso aparelho psíquico, não pode não ser uma máquina fantasista, uma máquina de produção de fantasia, de satisfação, ad infinitum, ad eternum. Então a nossa mente é desejante, e a nossa mente sendo desejante é máquina de produção de fantasia, máquina de produção de ficção. E aí pegando lá, juntando o Hume com essa articulação do desejo, a gente pode investigar tudo aquilo que a gente chama de realidade, mesmo as coisas mais básicas. Por exemplo, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo no dia 17 de junho, às 8h30. Mas quem disse que é 17 de junho? Isso não é uma combinação, isso não é uma convenção humana, não está escrito na ordem do mundo um calendário, esse calendário específico, que inclusive tem uma história, nem sempre o tempo foi medido dessa forma como a gente mede hoje, que diz que hoje é dia 17 de junho de 2021, depois de Cristo, com uma marcação ficcional de um Cristo que você não sabe quando nasceu, nem se existiu de verdade, mas tudo bem. E aí 17 de junho, uma coisa arbitrária, uma coisa criada, uma coisa construída. Essa marcação rígida de tempo, são 8h30 da manhã. O universo não tem um compromisso com essa marcação de tempo, não tem um relógio no universo marcando o tempo. Isso é uma convenção, uma combinação humana, que é uma maneira de medir mais ou menos, organizar a vida, é uma maneira de fazer a gente se sentir numa redoma de proteção, de controle, de estabilidade, num mundo que na verdade é feito de circunstâncias muito diferentes, variadas, múltiplas, que estão num movimento frenético, que nos atravessam, que nos constituem, que nos carregam com elas, e que sobre o qual a gente não tem controle. A gente vive num mundo caótico que a gente não pode controlar. Mas isso parece que é muito exasperante para nós, isso joga a gente num lugar que é assim de caramba, o que eu estou fazendo aqui, como é que as coisas funcionam? Então a gente vai construindo uma série de ficções que vão criando barreiras de proteção, que vão criando trilhos para a nossa vida, como pelo menos fantasias de trilhos, como se esses trilhos estivessem lá, e como se nossa vida estivesse seguindo um fluxo, como se estivéssemos protegidos por uma redoma de realidades, que tem peso de realidade. Então o calendário, a marcação do tempo, coisas que a gente toma como realidades absolutas. Todo dia você é acordado pelo relógio, você tem hora para chegar no trabalho, você tem hora para isso, tem hora para aquilo. Isso é muito recente, inclusive, na história. Lá no livro Oficina de Filosofia eu conto como é que é a história da marcação do tempo, a história do relógio. Isso começa a surgir lá nos monastérios, lá pelo século XIV em diante, quando os monges tinham que marcar uma hora para começar. E hora significava só momento, não tinha um relógio preciso como o nosso. E os caras iam, tinha hora de acordar, hora de almoçar, hora de prestar homenagens a Deus. Eles começaram a desenvolver mecanismos para o sino bater nessas horas
específicas, em momentos cada vez mais específicos. E aí criaram o horológio, né, o relógio, que justamente até em inglês, em holandês, a palavra que diz relógio é clock, que tem a ver justamente com o sino, esse sino do monastério. E aí com a Revolução Industrial, século XIX, aquela necessidade de que trabalhadores pegassem o trem na periferia no horário certo, chegassem ao centro para trabalhar nas fábricas no horário certo, tivessem hora de almoço, hora de saída, não sei o quê, começou a se criar esse mecanismo cada vez mais preciso do relógio e exibir ele nos locais públicos, especialmente nas estações de trem. Não à toa tem estações de trem que ainda hoje tem aquele relojão, aqui na Central a gente tem. É um costume antigo. E hoje a nossa vida é regida por essa concepção de tempo que, no entanto, é inventada. Ah, mas tem outras coisas. Por exemplo, eu me chamo Diogo. Isso é uma realidade. Eu vou assinar os documentos dessa forma, Diogo. Eu vou botar aqui no canal Diogo Bogeia. Eu vou falar com todo mundo vai me chamar de Diogo, eu vou atender. Isso é uma realidade? De onde surgiu esse nome, Diogo? Meus pais ali fizeram essa ficção de colocar esse nome em mim. E ele cola em mim de uma certa maneira, né? E o hábito da repetição vai gerando uma crença de que eu sou o Diogo. Que Diogo me define de alguma maneira, me delimita de alguma maneira. Mas isso não é o meu nome. Isso não na realidade. Isso é uma criação ficcional que vai ganhando peso de realidade, na qual as pessoas acreditam e ganham peso de realidade. O Hume faz muito esses jogos com a concepção de eu que a gente tem. Por quê? O que é um eu? Isso foi uma coisa que também me chamou muita atenção quando eu conheci o Hume, né? Fiquei fascinado por essa ideia. O que é um eu? É alguma coisa que existe de verdade aqui dentro de mim? Tem um centro de comando dirigindo essas ações? Agora mesmo você tem a impressão que tem um centro de comando comunicando um conhecimento para vocês, falando aqui com vocês, mas vocês não estão vendo que está aqui em jogo uma rede de circunstâncias de todos os tipos, circunstâncias técnicas, tecnológicas. Tem essa câmera, esse ring light, tem todo um percurso de formação que foi fazendo pressão no sentido de se dizer dessa maneira. Tem desejos e fantasias diversos aqui me movendo no sentido de transmitir alguma coisa para as pessoas, aparecer para as pessoas, ser visto pelas pessoas, falar de alguma coisa que não é um centro de comando aqui que está produzindo esse conhecimento. Esse conhecimento vem em rede, né? É uma rede de conhecimentos cruzados, entrecruzados, entrelaçados, que atravessa esse corpo e se expressa dessa maneira, sem que haja aqui um centro de comando no controle de tudo. O Hume sempre diz, como ele diz que o que a gente tem de real, né, de realidade, é a experiência dos sentidos imediata, ele diz, onde tem a experiência de eu? Eu tenho a experiência de sentir medo, eu tenho a experiência de sentir raiva, ódio, tristeza, amor, paixão. Eu tenho a experiência de falar diante de uma câmera, eu tenho a experiência de dar uma aula, eu tenho a experiência de escrever, eu tenho várias experiências. Mas onde fica a experiência de eu? E ele diz, eu é uma dessas ficções que a gente toma como realidade. E o Hume, essa ideia do Hume não envelheceu mal, ao contrário do que vocês possam pensar. Mas ele falou isso lá no século XVIII, o cara está viajando. Olha, quanto mais o conhecimento foi avançando nessa área do que seria um eu, se você pegar a psicanálise, por exemplo, não tem marcação de um eu como centro de comando. Se você pegar a neurociência mais avançada que há no momento, não há a ideia de um eu como centro de comando. Eu é uma espécie de ficção. Uma ficção criada pelo hábito, pela repetição, pelo desejo, pela fantasia de um controle, de uma estabilidade que fica atribuindo essas experiências múltiplas e variadas, atravessadas e conduzidas por múltiplas circunstâncias, reconduzindo essas experiências a um suposto centro de comando que seria eu. Mas onde está esse eu? O que é esse eu? Aí a gente vai, não, mas é claro que eu existo como eu, afinal tenho uma história, eu nasci em tal lugar, eu fui criado em tal família, eu estudei em tal colégio, eu gosto de pizza, de hambúrguer, de Coca-Cola, eu tenho tais e tais amigos, eu tenho todo um percurso acadêmico que eu percorri na escola, na universidade, eu tenho um percurso religioso que passou por frequentar tal instituição e depois por me desligar dela e virei ateu e não sei o que, blá, blá. Isso é uma narrativa.
O Hume também já nos lembra isso. Isso que a gente conta, essa história do nosso eu, é uma narrativa. E uma narrativa, como ele lembra muito bem, com muita razão, cheia de lacunas, cheia de intromissões da fantasia e da imaginação, cheia de reelaborações posteriores, cheia de edições. A história do nosso eu é cheia de edições. É igual esse vídeo aqui, eu estou gravando ele, falei um monte de coisa aqui que não vai entrar nem na edição, porque eu acho que não ficou bom o suficiente, porque eu parei um pouquinho para pensar, porque passou um avião e fez barulho, e aí eu vou na edição e deixo ele retinho. Eu deixo o vídeo linear, de uma maneira que parece que eu comecei falando sobre a mesma coisa, segui falando sobre a mesma coisa, terminei falando sobre a mesma coisa e encerrei o vídeo. Assim é a história que a gente conta do nosso eu. Tanto é que, quando a gente está, por exemplo, num círculo familiar, ali entre os nossos parentes, a história do nosso eu, que a gente conta e que eles contam com ela, é diferente. Vai ficar muita coisa de fora. Você vai contar tudo que você faz com seus amigos, com seus amores, com as suas aventuras, vai contar tudo no círculo familiar? Não, vai chocar a família, você não quer isso. Ali você tem um eu. Junto com seus amigos, o eu que aparece, o eu que se conta, a história que se conta do seu eu, tem muito mais a ver com o tipo de experiência pessoal que você passou com seus amigos, ou que eles sabem que você passou. No seu ambiente de trabalho, você vai contar, você vai ser o mesmo eu que você é com a sua família. Você vai ser o mesmo eu que você é com seus amigos. Então aquele amigo que você fala um monte de bobagem, palavrão, sacaneia, tu vai chegar no trabalho da mesma maneira. Aquela fragilidade que às vezes você demonstra para os seus familiares mais próximos, você vai demonstrar no ambiente de trabalho. Não vai. Ali já tem uma narrativa da história do seu eu que é diferente. O Pirandello, um cara chamado Luiz de Pirandello, ele tem um livro maravilhoso chamado Um, Nenhum e 100 Mil, que ele escreve justamente toda uma história mostrando o quanto essa história que a gente conta do nosso eu e essa história que conta quem nós somos é uma peça de ficção. E a história começa de uma maneira muito interessante lá no Pirandello. A esposa do cara diz para ele que ele tem o nariz torto e ele nunca tinha percebido. Isso entra na cabeça dele de um jeito que faz ele questionar totalmente tudo aquilo que ele chama de eu. Pô, se tem um traço tão marcante da minha aparência que eu acho que sou eu, né, que eu entendo que é a minha aparência, e eu não tinha percebido, o que mais na minha história, na minha vida, na minha trajetória, nessa história do meu eu não estou vendo, mas as outras pessoas estão vendo. E ele narra o desconforto, eu queria falar dessa passagem, ele narra o desconforto que é quando a gente encontra, por acaso, amigos ou conhecidos de círculos muito diferentes, assim, de tempos e lugares muito diferentes da nossa vida. A gente parece que fica confuso. E ele diz, eu explico, assim, porque a gente é um eu para um e é um eu para o outro. E ali diante dos dois fica um conflito de eu. Você não sabe qual é a performance de eu que vai aparecer ali, que tem que aparecer ali diante daquelas duas figuras que vêm de tempos e lugares diferentes da nossa vida. Então, essa noção de eu como um centro de comando racional, consciente, que escolhe, que faz, acontece, que tem uma história própria, isso é uma peça de ficção. Isso é uma peça de ficção. O Nietzsche diz muito bem também, nós somos atravessados e constituídos por impulsos e afetos. Somos uma estrutura social, nós somos uma estrutura social de impulsos e afetos que vêm de tempos diferentes, de lugares diferentes, que atuam com intensidades e velocidades diferentes e que vão se entrelaçando em redes hierárquicas que um domina o outro, um faz acordo com o outro, um faz aliança com o outro, vão criando ali uma espécie de mini-sociedade em nós. E são esses jogos, essa guerra de impulsos e afetos que vai construindo para nós uma trajetória, que vai nos levando para lá ou para cá. E a consciência, né, essa capacidade narrativa ficcional, nós somos artistas. Nietzsche diz isso. Nós somos muito mais artistas do que pensamos. Porque justamente essa máquina ficcional, que é o cérebro, vai dando conta, que é o cérebro, que é a mente é maior que o cérebro, vai dando conta vai tentando arrumar essa experiência caótica numa história linear, numa história que faça sentido, numa história com causas e motivos reconhecíveis,
numa história com consequências previsíveis, supostamente. Então, é tudo ficção, é uma máquina ficcional, porque é uma máquina desejante, e o desejo busca satisfação, uma satisfação que ele ainda não tem. E se é uma satisfação que ele ainda não tem, ele fica fantasiando essa satisfação. Então a nossa mente é uma máquina de fazer ficção, ela pega esse monte de experiências caóticas, esse monte de circunstâncias que nos atravessam e nos carregam com elas para lados imprevisíveis, que a gente não sabe também porquê, de onde veio, como aconteceu, não sabe, mas a mente vai pegando essas experiências e vai arrumando, criando ficcionalmente, artisticamente, histórias que fazem algum suposto sentido. Do tipo, não, eu agi assim porque aconteceu tal coisa, eu estava visando tal coisa, era isso que eu estava querendo, não sei o quê. 3 sessões de análise, tu saca que é tudo mentira. Você não tem a menor ideia. Ou os motivos são muito diferentes, passam por microfantasias, em geral microfantasias de poder, que são indeclaráveis no trato social cotidiano, no teatro social. Por isso que eu chamo de teatro. Você não vai ficar declarando, né, nas suas interações sociais as microfantasias de poder que estão te levando a fazer uma coisa e não outra. Então fica tudo arrumado numa grande narrativa, que eu chamo de uma espécie de script do teatro social, que faz um sentido dentro do teatro social. Não, eu queria ganhar mais dinheiro, logo eu tentei uma promoção, e aí fui para um tal trabalho, e aí escolhi tal área de formação. Não, eu queria enriquecer intelectualmente a minha mente, então eu fui para um tipo de formação. Eu encontrei tal pessoa, gostei dela, e aí a gente foi casar, não sei o que. Tudo isso é script, né? Todos esses movimentos, eles foram regidos muito mais por microfantasias de poder que se amarram com outras microfantasias de poder da sua história, que se amarram com uma rede de afetos, né? Uma rede afetiva de coisas que te afetaram e se imprimiram na sua pele, na sua carne, na sua existência, e que vão criando para você moedas de avaliação do mundo e das relações, para começar a compreender uma compreensão singular que tem a ver com essa trajetória singular. O que vale mais na vida? É um tipo de formação ou é outra? É ganhar dinheiro ou é outra coisa? É um tipo de relacionamento ou é o outro? Tudo isso, essa miríade de afetos, de circunstâncias que nos afetam e nos marcam e nos carregam com elas, é que constroem uma trajetória para nós que é absolutamente singular. E aí tem muito mais coisa. Você vai, mas eu, por exemplo, sou brasileiro. O que é Brasil? O que é nação? O que é Estado? É uma ficção. É uma ficção humana. O mundo não tem essas marcações. A realidade não tem essas marcações de aqui é o Brasil, ali é a Argentina. E eu lembro muito curiosamente de uma história de quando eu era bem pequeno. Eu tinha um sonho muito estranho, que era me tornar astronauta, ou nem me tornar astronauta, mas sair do planeta por alguns momentos, com uma nave, né, um negócio de astronauta. E lá de fora, o meu sonho era não era só sair do planeta. Eu queria sair do planeta pelo seguinte, que eu queria lá de fora do planeta, olhar para a Terra e ver um mapa mundi completo. Aprender os nomes de todos os países, de todas as cidades, de todos os estados. Eu gostava muito de ficar olhando o mapa, vendo as capitais, vendo as cidades, né, aquela coisa de criança com um globo ou com um mapa, mundo e tal. E aí, caramba, se eu sair, porque é sempre incompleto, né? Se você olhar o mapa mundo, nunca tem todos os nomes de todas as cidades, que é muita coisa. Eu pensei, claro, isso aqui é uma reprodução infiel da realidade. Mas se eu sair do planeta e olhar para ele lá de fora, aí eu vou ver todos os países, todos os estados, todas as cidades. É isso. Qual foi minha surpresa quando eu cresci um pouquinho? Descobri que se você sair do planeta e olhar lá de fora, o que você vai ver em termos de fronteira e nomenclatura geopolítica é nada. Não tem, isso não está na realidade, isso não está inscrito no universo, isso é uma ficção. E, no entanto, funciona. Funciona, tem o país, tem o estado, tem a cidade, tem a rua aqui que eu moro. Por que essa rua tem esse nome? Por que isso é uma rua? Por que ela tem um número? E aí eu acredito que moro nesse estado, nessa cidade, nesse espaço do mundo que é o meu espaço no mundo, esse apartamento.
tem isso no mundo. Isso é uma ficção que a gente cria para dizer que tem um lugar que é nosso, que é inviolável, que é a nossa propriedade. Ficção, fantasia. A gente vive num mundo de fantasia. Quando eu digo, não é por dizer, porque é isso. Tudo que a gente chama de realidade é fantasia. Você diz, não, mas claro que isso aí é seu, você comprou com o seu dinheiro. O que é dinheiro? O que é dinheiro? Senão uma fantasia, uma ficção. Antigamente ainda era moeda, né, papel, não sei o que, coisas às quais a gente atribuía valor. Dinheiro é isso, é uma coisa a qual você atribui valor, as pessoas à sua volta, pelo menos, acreditam que aquilo tem valor de verdade, real, e começam a trocar aquilo por outros objetos, que têm algum valor também suposto para você e para as pessoas. Veja que curioso, você vai no mercado, você trabalha o mês inteiro, antes de ir no mercado, você trabalha o mês inteiro, porque você combinou com uma pessoa que agora o seu trabalho era lá. E aí tu vai ficar performando aquela situação repetitivamente, dia após dia, porque é um combinado. Mas é uma realidade, não, uma ficção. Trabalhar num lugar, numa coisa específica, todo dia, é uma ficção, uma combinação ficcional que você segue à risca e todo mundo à sua volta acredita e segue à risca e funciona no mundo, no teatro social. Aí, quando você termina esse mês de trabalho, o que acontece? Aparecem uns números na tela do seu aplicativo do banco, do celular. Aí o que você faz? Vai no mercado. Aí no mercado você pega vinho, cerveja, carne, molho, blá blá blá, pão, um monte de coisa, um monte de troço. Aí como é que você paga? Por que você pode levar isso tudo para casa? Esses produtos todos que você pegou no mercado. Porque você pega parte desses números que apareceram na tela e transfere magicamente para o dono do mercado. Você bota um cartãozinho de plástico, se é quem você ainda usa isso, numa maquininha, põe sua senha, por mágica aqueles números que está combinado que custa aqueles produtos, somem da sua conta e aparecem na conta do dono do mercado. Acabou. Mas quem determinou que esses números têm esse valor todo para poder comprar qualquer coisa? É uma combinação ficcional, uma convenção ficcional. E a gente dá a vida, mata e morre por causa de dinheiro. Dá a vida para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas é uma ficção. Mata e morre por nação, nacionalismo, não sei o que. Ficção. Mata e morre por religião. Deixei melhor para o final. O que é religião? Acreditar e prestar cultos, fazer um comércio infinito com seres que não existem. A não ser na nossa imaginação, a não ser na nossa fantasia. Quando que você vai cumprimentar um Deus na rua, sentar no café com ele, tomar um café, bater um papo? Deuses, energias, orixás, blá blá blá, o que quer que você queira. Tudo fantasia da imaginação. Nenhum deles vai bater aqui na porta. Opa, tudo bem, vamos tomar um café, vamos? Ficção. E a religião é curioso. Chama muita atenção quando a gente pensa nessa questão da realidade. Sempre chamou muito a minha atenção. Porque é a coisa que as pessoas tomam como mais real. Mais real do que a própria realidade. Elas são capazes de dizer, não, a realidade é só uma coisa passageira, efêmera, é uma criação divina, é uma coisa que não vale tanto, né? Esse mundo, esse corpo, esses prazeres mundanos, isso não vale tanto. O que vale de verdade, o que é realmente real é Deus, é o paraíso, é o inferno, é o diabo, são os orixás, é o Buda. Não, o Buda é uma pessoa, mas assim, são as energias boas e ruins que atravessam o nosso caminho, com as quais a gente tem que lidar, com as quais a gente tem que negociar. São os espíritos dos nossos antepassados, são os espíritos malignos, são os espíritos bondosos que nos ajudam. E é o universo, né? A força do universo, que se a gente pede para ele para acontecer tal coisa, acontece. Se a gente pede para não acontecer, não acontece. O que é isso? Desejo, fantasia. Desejo e fantasia de controle, desejo e fantasia de estabilidade, desejo e fantasia de poder, desejo e fantasia de explicação, desejo e fantasia de acomodação do caos numa explicação que faça sentido, desejo e fantasia de previsibilidade do futuro, de saber de onde veio, de saber para onde vai, de saber que está certo, que sabe o que é certo e o que é errado, que também não está na ordem do mundo. O universo não veio com manual de instrução.
Não está escrito em algum lugar do universo. Vai procurar. A não ser o Joseph Smith, que estava caminhando na floresta e tropeçou numas tábuas de ouro que Jesus teria deixado lá nos Estados Unidos, nos 3 dias que ficou na gruta. Isso é a história dos mormons, né? O Jesus, quando estava na gruta lá 3 dias, os 3 dias que ele está dentro da gruta, ele foi para os Estados Unidos. Deu uma paratada lá nos Estados Unidos, aí encontrou as tribos indígenas, que na verdade são tribos de Israel, antepassados de Israel, pré-israelitas, e aí passou uma mensagem para eles, eles registraram numa tábua de ouro, enterraram na floresta, e no século XIX o Joseph Smith, caminhando, tropeçou nas tábuas de ouro que diziam o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, a mensagem de Deus para os humanos. A não ser que a gente dê essa sorte incrível do Joseph Smith, que andando na floresta tropeçou nas tábuas de valores que dizem o que é o bem e o que é o mal, isso não está no universo. Isso é uma construção, uma criação, uma ficção humana, uma fantasia que acomoda uma realidade caótica e incontrolável numa redoma de segurança e, sabe, e estabilidade ilusória, mas que dá um parâmetro para a vida, né? Dá um parâmetro. Ainda que ilusório, a gente prefere isso, a gente prefere o parâmetro, a gente prefere a segurança, ainda que ilusória, do que encarar a nossa situação real. Real. E não é realidade, é real. Como diria lá o Lacan, o real. Que é a experiência de não saber, que é a experiência de desamparo, que é a experiência de estar aí como diria o Heidegger, jogado nesse mundo, lançado nesse mundo, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem ter como saber de onde veio, para onde vai, como funciona. A gente tem como saber um pouquinho, né? Tem como construir umas ficções que funcionem bem, para explicar, para intervir na realidade, sabe? Para tornar alguma coisa um pouquinho mais previsível. Mas não deixam de ser ficções. Tudo ficções. No nível mais fundamental, a experiência é de um não saber. E de um abandono existencial, de um desamparo existencial. Mas sacar essa experiência é importante em algum momento. Mas que a gente não fique preso nela, mas assim, sacar essa experiência de que tudo que a gente chama de realidade é ficção é importante para a gente se libertar das redomas ficcionais, fantasiosas e ilusórias que às vezes aprisionam nossa vida. A gente vive achando que tem que corresponder a um determinado script do teatro social, um determinado padrão do teatro social, porque ele está lá. E a gente acha que tem que corresponder àquilo e fica sofrendo com aquilo, não sei o quê. É ficção, pô. Não é porque é ficção que eu vou desconsiderar, né? A lei do Estado é uma ficção. Não vou lá quebrar que o Estado vem em cima de mim e me dá porrada. A fronteira é uma ficção, não vou lá atravessar na suposição de que o guarda da fronteira não vai me interceptar. Mas você ganha margem de jogo e de negociação com as ficções, quando você entende elas como ficções. Se ficar entendendo como realidade, não tem margem de jogo. É aquilo e é aquilo, tem que corresponder, e pronto. Mas quando você saca que é ficção, aí quando o guarda não está olhando, você vai lá e atravessa. É ficção. Então, com isso, eu encerro mais um episódio do O Desejo para Além dos Binarismos. Sigam aqui com a gente, sigam todas as vertentes do projeto Oficina de Filosofia. Estamos aí com um podcast que está dando muita gente lá acompanhando o podcast. Tem mais gente lá do que em qualquer outro lugar do projeto. Então vejam lá o nosso podcast Oficina de Filosofia. Está em todas as plataformas. Sigam lá o Instagram, @Oficina de Filosofia, que tem sempre novidade, coisa bacana sobre o projeto. É isso, pessoal. Sigam com a gente que a gente segue com vocês. Valeu!